Nesse vídeo falaremos sobre a onomatopeia. A onomatopeia é um processo de formação de palavras em que se procura reproduzir na escrita ruídos ou sons. As onomatopeias podem ocorrer em substantivos, verbos e interjeições, certo? Então, em substantivos, a gente tem, né, o bem te vi, é o som que ele fala, que ele canta, não é? Quando o bem te vi está cantando, ele fala bem te vi, bem te vi. Então, é um substantivo, né, formado aí por uma onomatopeia, assim como o ping-pong. Em verbos, nós temos, né, o miar e o zumbi, que é aquele som, né, do miado do gato, miau, né, o zumbido da abelha, enfim. Então, indicam também o som reproduzido pelos animais. E nós temos também as interjeições, não é? Ui, shh. Então, aqui está sendo reproduzido o som, certo? E aí nós temos, né, o tic-tac, né, do relógio. Tic-tac, tic-tac. Então, é o som, não é? Reproduzido. E aí vai tudo que eu conseguir reproduzir do som, do ruído na escrita, eu estou falando da onomatopeia, né? Se eu for dar exemplo de todos, nós vamos ficar aqui o dia todo. Qualquer dúvida, pode me falar aqui. E agora nós vamos passar para o estrangeirismo. Estrangeirismo, né, são palavras de outros idiomas introduzidos em uma língua por motivos históricos e culturais, por modismo e em razão de avanços tecnológicos. Então, estrangeirismo, né, são palavras de outros países, né, de outros idiomas que são adaptadas por exemplo, ao idioma português, certo? Nós temos aqui, olha, algumas palavras aportuguesadas e nós temos algumas palavras que não foram aportuguesadas. Por quê? Como assim? As aportuguesadas, elas vieram, né, do inglês, do francês, de outros idiomas, e aí fez a forma, né, que nós falamos essa palavra no Brasil, certo? Aqui, ó, a gente tem basquetebol, não é? Que é do inglês, certo? Mas ela é escrita dessa forma na língua inglesa e na língua portuguesa nós a escrevemos assim. Então, aqui ela foi aportuguesada, certo? Muitas vezes, quando eu vou falar na palavra shampoo, eu sempre digo, né? Shampoo é escrito com X e com U no final. E aí sempre vem, mas lá no rótulo tá escrito com CH e com 2 Os no final. Sim, porque aqui ela está lá no rótulo, ela está de acordo com a língua inglesa, mas se a gente for escrever na língua portuguesa, né, a gente se estiver produzindo um texto ou escrevendo uma simples frase, a gente tem que escrever dessa forma, porque é uma palavra aportuguesada. E aqui, olha, nós temos aqui alguns exemplos de palavras não aportuguesadas, né? Pizza, cappuccino, que são palavras do italiano. Então, do mesmo jeito que elas são escritas lá no italiano, elas são escritas aqui no Brasil, por exemplo, né? E aí, né, as outras aqui, a gente tem o croissant, né, o réveillon, que são do francês, e a gente as utiliza da mesma forma. Mouse, marketing, bullying, né, nós temos essas palavras que são do inglês e nós as utilizamos do mesmo jeito, não há modificação na língua, certo? E nem na escrita. Então, a língua portuguesa se originou do latim. Nós já vimos isso lá no primeiro bimestre, não foi? E tem forte influência do grego, do árabe, do espanhol, do italiano, do tupi, de línguas africanas,
do francês e do inglês. Então, por isso, né, tantas palavras estrangeiras aí na nossa língua portuguesa. Aqui do lado a gente tem esse quadrinho aqui, ó, do Fica a Dica, que nos lembra, né, que quando formos utilizar uma palavra estrangeira, né, um estrangeirismo, que não tenha sido adaptado para a língua portuguesa, né, é o caso aqui, ó, das palavras não aportuguesadas, é preciso, né, que a gente procure escrevê-las entre aspas, tá? Se o texto for digitado, deixe o termo em itálico, em aquele tombadinho, não é? Então, por quê? Para mostrar ao nosso leitor que essas palavras que você utilizou no texto, elas não são palavras, né, da língua portuguesa. E sim, é utilizado ali o estrangeirismo. Essa palavra é de outro idioma, de outra língua. Aqui na minha apostila vem falando, né, para eu falar para vocês a diferença do estrangeirismo para o neologismo. Então, estrangeirismo é uma palavra que veio de outro idioma, certo? Agora, o neologismo é a formação de uma nova palavra. Então, olha só, eu peguei aqui, ó, adultescente. Por quê? Eu peguei a palavra adulto e a palavra adolescente. E formei uma nova palavra. Então, quando a gente forma uma nova palavra, é que eu tenho um neologismo, certo? Agora, o estrangeirismo já é uma palavra daquela forma mesmo, ou simplesmente aportuguesada, mas vinda de outro idioma.